pessoal, eu sou a Karine do Falo Mesmo Podcast e nós estamos aqui para iniciar mais um episódio. Antes eu preciso dar alguns recados, né, dos nossos patrocinadores e também avisar que a minha colega, minha amiga Andréia, não está participando desse episódio por motivos pessoais, mas nos próximos ela irá voltar. Então, lembrando que o nosso patrocinador, a Vox to You, Escola de Oratória, que está com a gente, nos ajudando também nessa comunicação para que a gente consiga levar a nossa mensagem mais longe, né? E ser mais compreendido pelas pessoas. E também a Clínica Pet Shop Mundo Saúde Animal. Então, eu vou apresentar a nossa convidada, que já esteve com a gente aqui no Falo Mesmo. A Andiara, que é psicóloga, né, há 18 anos e tem a clínica, 18, né? Mais tempo. Mais? 28, então? Não, 38. 38. Eu sabia que tinha um 8, viu? 38 anos. E tem a clínica, né? Tem um centro de estudos e atendimento em terapia de família e casal. Isso, já é o Elo. O centro existe já há 26 anos. 26 anos, E como é que é o arroba do centro? @Elo? @Elo _ Centro de Estudos. Isso aí. Então, convidar o pessoal para seguir o Centro Elo e também seguir lá o nosso perfil no Instagram, o @Falo Mesmo Podcast, e o nosso canal lá do Falo Mesmo Podcast no YouTube. E para começar a anunciar, né, o nosso tema, vamos falar sobre as expectativas românticas e não realistas que as pessoas têm em relação ao casamento. E será que é por isso, mais ou menos, que começam os desentendimentos e por isso que muitos casamentos começam a não dar certo? Uma parte das dificuldades dos casais dizem respeito a essas expectativas românticas e nada realistas, né? Desde os contos de fada, aquela ideia que é plantada na cabeça das pessoas de que só porque se apaixonaram serão felizes para sempre, né? Então entra um monte de coisas que é preciso para dar conta de uma relação e de todos os desafios que essa relação terá ao longo do ciclo de vida, né? O casal evoluindo, se desenvolvendo, lidando com os desafios, filhos para criar, contas para pagar, a própria paixão que não dura a vida toda, dura um tempo, tem um prazo de validade, né? A gente poderia dizer que o verdadeiro casamento só começa quando termina a paixão. Porque aí, então, é quando eu me deparo com a pessoa real e não com a pessoa que está assim na minha cabeça idealizada, que eu fantasio que ela vai dar conta de tudo que eu preciso, que ela vai corresponder a todas as minhas expectativas. Então, quando termina a paixão, é como se a gente tirasse o óculos cor-de-rosa e colocasse o óculos de grau e começasse a enxergar aquela pessoa com as suas dificuldades humanas, né? E diante disso é que os casais muitas vezes enfrentam, né, uma crise porque se dão conta de que aquela pessoa fantasiada estava ali só na fantasia. Então as expectativas sempre são expectativas, em geral, muito cinematográficas. Muito assim, de filmes românticos, histórias infantis. E a vida real não é assim, né? As pessoas, quando a gente casa, a gente não pega um carro 0 quilômetro. A gente pega uma pessoa já com alguns quilômetros rodados, com uma história de vida que está muitas vezes comprometida a referências não muito positivas de relação de casal, né? Às vezes ambos vêm para uma relação de casamento com histórias complicadas com as suas famílias de origens, pais com dificuldades importantes no relacionamento conjugal, e eu venho e trago essa referência para o meu casamento, que é o meu modelo, né? Então, além das expectativas, entram os nossos modelos também, e às vezes são modelos complicados e a gente não tem essa base na hora de lidar com os conflitos da relação. Porque, pensando assim, beira quase uma imaturidade, né? A pessoa começar a se relacionar com outra e achar que daquela relação vai ser tudo sempre as mil maravilhas, né? E não conseguir perceber
claro que a expectativa cega, né? Que a gente tá falando do óculos e da paixão, que a gente enxerga só as coisas boas. Mas não é possível que que aquela pessoa exclusiva não tenha defeitos, né? Então, se a pessoa entra num relacionamento achando que nunca vai ter problemas, é óbvio que ela vai ter uma expectativa frustrada, porque todos nós temos, né? Problemas e defeitos, assim, possíveis de conviver, entende? Porque eu acho, assim, pensando, existem defeitos e características que cada pessoa tem que analisar, assim, eu posso conviver com esse defeito ou não? Então, assim, fazer uma avaliação antes. Só que quando a gente tá cego, a gente não consegue avaliar, né? Acontece que quando a gente tá apaixonado, a gente até pode perceber algumas coisas, mas existe como se fosse assim, Tudo bem. uma cortina que encobre um pouco aquilo, porque na paixão o único objetivo é viver a paixão. Então, muitas coisas são negadas, né? Eu vejo, mas não quero ver, né? Nego as evidências. Por exemplo, até numa relação com probabilidade de se tornar uma relação violenta. Às vezes, no namoro, ali no período da paixão, aquela pessoa já dá demonstrações de um comportamento violento. Mas aquilo não é desculpado, é perdoado. Só que depois, quando eles vão morar juntos e termina a paixão e aquilo salta aos olhos, aí a pessoa vai se dar conta das dificuldades daquela pessoa, daquilo que aquela pessoa traz consigo, né? São essas dificuldades em relação a se controlar em momentos de conflito, de que tem que administrar alguma diferença, negociar alguma coisa e que a briga acaba sendo violenta. Então, na paixão a gente não enxerga mesmo, né? Daria para dizer que todos os apaixonados estão vivendo um momento de maturidade. A própria paixão, daria para dizer que é o momento de maturidade do amor. A tendência seria evoluir para uma relação de amor, que é uma relação de entendimento de que a pessoa que está ao meu lado não vem perfeita, ela tem as dificuldades dela e uma aceitação disso, desde que sejam dificuldades possíveis de conviver, né? Mas daria para dizer que todos os apaixonados estão imaturos por um momento. Sim. A paixão seria a imaturidade do amor. Que seria o próximo passo seria viver o amor, né? Compreendido, no o caso. amor maduro, né? Aceitação dos limites, cedendo, negociando, né? Sim. Não dando muito ênfase para os defeitos, mas também podendo enxergar as qualidades. Né? Exatamente, Eu tinha colocado aqui até uma outra coisa para falar sobre o egoísmo, porque quando chega nesse ponto, no final da paixão, não sei agora se tem cientificamente um tempo que dura ou é relativo? Olha, dizem alguns estudos que dura no máximo 2 anos. No máximo, mas varia. Mas assim, em geral, 2 anos. 2 anos. Então, tu imagina. Mas tem gente ainda que nem dura isso, né? Tem muitos relacionamentos que às vezes não duram nem isso. Então, a gente pensa… Nossa, mas esses relacionamentos podem ter terminados por outras razões, né? Sim. Mas a paixão dura, em média, isso. E até tem aquelas pessoas que só conseguem viver a paixão. Nós temos alguns exemplos, né, de personagens do mundo artístico, inclusive o Fábio Júnior é um dos personagens que só vive a paixão, né? Quantos casamentos ele já teve? E sempre ele dizendo que aquela mulher era a mulher da vida dele. Sim. Mas não durava muito tempo, né? Quando terminava a paixão, terminou o relacionamento, aí, né? nessa questão da imaturidade, de não conseguir, depois que acaba, de manter aquela dificuldade, então, dentro da conversa e da compreensão. Mas então, também… daria para dizer que alguns relacionamentos podem terminar quando termina a paixão, pela imaturidade emocional das pessoas envolvidas. Isso aí. Né? As pessoas envolvidas naquele relacionamento não têm uma maturidade emocional para ir adiante. Exatamente, né? Com as dificuldades. E uma outra característica seria, assim, que eu tinha anotado até para a gente conversar sobre o egoísmo. Porque daí, nesse momento que termina a paixão, vamos dizer assim, começaria um outro viés, né, dentro do relacionamento. Pode ser a falta de compreensão, ou não sabe lidar, não tem…
desenvolvimento, né, da capacidade emocional, mas também o egoísmo. Por que que eu vou ficar com essa pessoa se essa pessoa já não me dá mais o que eu preciso? Por exemplo, assim, ela não era quem eu pensei, entende? Nesse ponto de vista. E a pessoa assim, muitas vezes chegar num pensamento assim, esta pessoa, por exemplo, não me deixa, não me incentiva a prosperar porque não faz mais o que eu imaginei que fizesse. Então, eu não quero mais. Eu vejo isso como um egoísmo depois de um tempo. Eu trocaria a palavra egoísmo e colocaria novamente a questão da imaturidade emocional, né? Porque vamos pensar uma criança assim, ela tá brincando, um brinquedo tá as crianças bem pequenas, Sim. elas estão brincando, tem um brinquedo que tá interessante para elas até um momento. Num dado momento, aquele brinquedo não é mais interessante e ela larga o brinquedo ali e vai para outra brincadeira. Não gosto mais disso, vou brincar de outra coisa. Ela tá com uma amiguinha, com um amiguinho ali e dá um conflito. E ela diz, então não gosto mais de ti, não brinco mais, tu não é mais meu amigo, eu vou para outra... Sim. Vou para outro amigo, mudo, né? Repentinamente eu mudo porque aquilo não se encaixa naquilo que eu imaginei, que eu esperava. Então, seria também um comportamento de imaturidade emocional, né? Não tá bom, não tá, né? Por coisas que poderiam ser resolvidas a dois, né? Não tá bom, eu parto para outra. Exatamente. Né? Vou partir para outra. A pessoa acreditando que talvez na outra relação não vai ter conflito, vai ser tudo Exatamente. beleza, Essa que é a questão. Essa que é a questão, que é um comportamento bem infantil. Exatamente. Né? Claro que nós não estamos falando aqui de dificuldades graves no relacionamento, como violência, infidelidade de repetição, né? Infidelidade crônica, né? Ou algum tipo de abuso, de desrespeito, de negligência importante na relação. Não estamos falando de dificuldades graves, estamos falando de dificuldades comuns aos casais, que são as coisas de negociação, de resolver os conflitos do dia a dia, né? Porque questões, por exemplo, financeiras, criação de filhos, as divergências que acontecem nesse cenário, que é após, geralmente, o período da paixão, esses casais muitas vezes não conseguem solucionar entre si e acabam se cedendo nesse sentido que tu disse, numa convivência. Mas aí vai se relacionar com outra pessoa, provavelmente depois de um tempo vai acontecer Se tiver filhos, se for morar junto, vai ter os mesmos problemas. Né? Exatamente. Quer dizer, eu tô me separando dessa pessoa, tô me separando de mim mesmo. Né? Porque eu também vou ter problemas e o mesmo comportamento que eu tenho com essa pessoa de dificuldade de ouvir às vezes, de ceder, eu vou ter num outro relacionamento, né? Eu tinha colocado isso exatamente, a dificuldade de ceder nesse sentido mais de ser egoísta, né? Não vou ceder, vou procurar outro, mas é aí que entra a imaturidade de não perceber que em outra relação vai acontecer exatamente. E tem uma máxima que diz assim, uma frase, nem sei de quem, famosa, né? Antes de se relacionar com outra pessoa, primeiro tem que aprender a se relacionar consigo mesmo, né? Uma das coisas mais importantes que a pessoa precisa fazer é aprender a ser só, primeiramente. Tem muitas pessoas que estão num relacionamento, por exemplo, que não é legal, que não tá bom, e terminam aquele relacionamento e rapidamente se metem em outro e vão ter o mesmo tipo de problemas. Porque eu uso sempre um ditado, onde quer que eu vá, eu vou comigo mesmo. Então, eu posso me mudar para o Polo Norte, encontrar outra pessoa lá, mas eu tô indo comigo mesmo. E com as minhas dificuldades, né? E nos relacionamentos, o maior problema das pessoas, o maior problema é não olhar para as suas dificuldades, para os seus 50% nas dificuldades da relação. E ver de forma projetiva. Os problemas da relação são todos por culpa da outra pessoa que está comigo. Comigo tá tudo... beleza. Não preciso mudar nada. Né? Então, muitas das dificuldades nos casamentos são por imaturidade emocional, por modelos que vêm das famílias de origem, de como resolver conflitos, como administrar as diferenças, modelos de casal, né, mais saudável, mais funcional.
Exemplos, às vezes, né? E aí, agora, isso é uma coisa preocupante, se a gente parar para pensar, porque uma geração atual, onde está acontecendo muitos divórcios, isso passa a ser um exemplo para a geração futura. Então, quem que vai fazer a quebra desse comportamento, né? Futuramente, então, vamos dizer assim, os filhos ou as crianças de hoje vão ter que entender e reaprender como ficar e permanecer dentro de uma relação mais, vamos dizer assim, sólida, né? Duradoura. É um desafio. É um grande desafio. E agora tu tinha falado também numa outra questão de a gente saber viver consigo mesmo e reconhecer os nossos próprios, vamos dizer assim, as características, né? No funcionamento. Para poder depois se relacionar com o outro. Mas aí, eu, né, que não sou psicóloga, começo a perceber e analisar. Existem dois extremos nesse sentido. E eu também reflito muito sobre isso, assim, porque uma pessoa que vive muito tempo sozinha, ou não muito tempo, mas que aprende a viver muito bem sozinha, às vezes não quer mais se relacionar com ninguém. Isso também passa a ser um, entre aspas, problema, né? Para ela, não? Porque assim, ó, a pessoa que ficou muito tempo num espaço sozinha, aprendeu a ser só. E passaram-se muitos anos, com certeza ela vai ter dificuldade de dividir o espaço outra vez com uma outra pessoa, né? E passa a ser testada no momento que a pessoa tenta se desbravar, ou assim, vamos dizer, se apaixona, né, de fato, porque muitas vezes ela nem se permite mais se envolver, né? Ah, não. É como se bloqueia. Às vezes por defesa, porque sofreu muito no relacionamento anterior, tem medo de novamente entrar numa fria, se machucar. Então faz uma blindagem. Isso. E aí aprende a viver sozinha. E aí a vida está em paz, então fica o receio de botar outra pessoa na sua vida, colocar outra pessoa na sua vida e começar a ter conflitos para administrar, que certamente, se eu vivo sozinha, eu só tenho os meus conflitos individuais. Uhum. Se eu vivo com outra pessoa, eu tenho os meus conflitos individuais e mais os conflitos do relacionamento. Ou seja, relacionamento dá trabalho, não é coisa para preguiçoso. Tem que trabalhar, né? Mas viver sozinho também, embora não dê esse tipo de trabalho, tem um ônus que se paga por viver sozinho pela vida toda, por um longo período. Que é você não ter uma companhia para comer uma pizza, né? É a solidão, né? É a solidão, não ter alguém para assistir um filme, né? Não ter uma parceria para viajar, né? Então, tudo tem ganhos e perdas. Exatamente, né? porque se fala muito em solitude, que seria assim, ok, estou bem, mas assim, a solitude muito prolongada, acho que não é bom também, né? Ela vira uma solidão, porque é um deserto, né? Você vive mas tenho amigos, mas não é a mesma coisa do que ter uma relação de cônjuge mesmo, né? Os amigos não vão estar todos os dias no final da tarde te esperando o tempo todo, todos os finais de semana. Os amigos terão a vida deles com as suas respectivas famílias, né? Enfim, né? São escolhas, né? Eu escolho viver só para não me incomodar, né? Uhum. Mas acabo tendo outros tipos de perdas. Né? Sim. E também uma outra questão que a gente pode abordar é nesse momento, por exemplo, assim, estamos apaixonados e aí acabou, passou 2 anos lá, o máximo, e aí começou a surgirem os problemas. Financeiro, alguém do casal foi demitido. E o filho na escola, tem que tirar da escola. Então, começa a surgir todas essas questões e o casal, às vezes, passa a, neste momento, não se comunicar muito bem. Porque um prefere não entrar em conflito, o outro que reclama muito, então o outro não dá bola. Então, não começa a abrir aí uma questão para infidelidade, talvez. E aí, uma coisa que eu já falei lá no nosso canal, e já teve um outro episódio que a gente falou sobre, assim, não era o tema principal, mas a gente abordou um pouco sobre a traição. E eu acho que as pessoas também têm uma visão da traição. Isso é eu, Karine, tá? Falando assim, não tô generalizando, é a opinião de todo mundo, nada. Mas
eu acredito que as pessoas também têm um ponto de vista assim, imaturo sobre a traição. Porque eu vejo que a traição ela não acontece só por um dos lados. Claro, tem casos onde é recorrente, onde a gente percebe que a pessoa simplesmente não respeita nada do casal. É um caso à parte, mas uma traição, vamos dizer assim, isolada, que aconteceu em algum momento de dificuldade, eu vejo que o casal em si permitiu para aquilo, porque o que foi traído também tem uma espécie de uma parcela de culpa, vamos dizer, por falta de atenção, muitas vezes, por ter deixado uma conversa de lado para não, né? E aí começa a abrir essa possibilidade. E aí, às vezes, a outra pessoa, no ponto fraco, acaba cometendo, né, o erro, enfim. Mas eu tenho essa visão, mas eu fui meio que massacrada, assim, né? Não, porque quando trai, a culpa é de quem traiu e é falta de caráter, enfim. A gente entrou vamos dizer, numa discussão saudável, né? Dentro lá do nosso casal. Então, eu não sei, eu vejo isso, né? Quando não tá, as coisas não estão indo muito bem dentro do relacionamento, não é por culpa só de um. E daí a gente vê e percebe nesse sentido. Tem muita coisa aí no que tu falou, né? Vamos por partes pra gente não se perder, porque tem muitas coisas importantes no que tu colocou a serem consideradas. Bom, primeiramente há 2 tipos de infidelidade. Uma infidelidade acidental, tipo acidente de percurso, que ocorre também por um jeito mais imaturo de lidar com as dificuldades. E uma infidelidade que é uma infidelidade que envolve uma questão de caráter, de um caráter nada ético, né? Que não respeita o parceiro e que vai repetir aquilo. E que em terapia a gente vê muito isso, em terapia de casal. Aquela pessoa que jura estar arrependida, mas tu tá vendo na expressão facial dela, no jeito que ela fala, que ela tá só tentando botar panos quentes, botar água na fervura, e que quando tudo se normalizar o traído se acalmar, num próximo momento vai acontecer novamente. Então, a gente tem que distinguir entre esses 2 tipos de infidelidade. A infidelidade por acidente de percurso, que mesmo que tenha acontecido por uma imaturidade, eu acho que requer um olhar de ambas as partes. Porque, como tu disse, a traição, quando é um acidente de percurso, é uma coisa que envolve os 2. Eu trocaria a palavra culpa, que eu acho muito pesada, por corresponsabilidade. Qual é a corresponsabilidade do parceiro traído na traição? Quando que ele deixou de cuidar da relação também? Quando que ele não prestou atenção nos sinais? Como é que estava vindo esse relacionamento antes da traição? Né? Então, veja bem que são 2 situações diferentes. Nós temos que pensar, quando se fala de infidelidade, nos modelos. Sempre a gente pensa nos modelos de casamento que as 2 pessoas que passaram por essa circunstância difícil trazem das suas famílias de origem. Quer dizer, na minha família de origem também, infidelidade é um modo de... um modus operandi. O modus operandi, né? É um jeito de lidar com os conflitos, de me acalmar, de evitar o confronto, o enfrentamento da crise, evitar a conversa, o diálogo, por uma dificuldade de comunicação, muitas vezes. Boa parte das vezes existe uma dificuldade de comunicação do casal. Isso aí. Né? Grande parte dos problemas de casal reside nas dificuldades de comunicação. Ou seja, quando um fala, o outro tem que escutar, né? E muitas vezes existe um concurso de vítimas, um jogo de culpabilização. A gente tem, quando trata um casal, tem que eliminar essa coisa da culpabilização, para cada um olhar para si, para os seus 50%, e pensar qual é a sua responsabilidade naquilo que está acontecendo. Sim, dentro do que está hoje, o que eu posso fazer para melhorar, no caso, né? Então muitos casais que chegam à terapia por causa de uma infidelidade, que não é infidelidade crônica, não é infidelidade por falta de caráter, por um caráter, enfim, não muito legal, completamente imaturo. Completamente imaturo.
eram casais que vinham de longa data com o casamento meio morno, meio com problemas, e não vinham conversando, não vinham, tapando o sol com a peneira, jogando para baixo do tapete, não vinham enfrentando as suas dificuldades. Haviam insatisfações que eram jogadas para baixo do tapete. Mas vamos combinar que também buscar esse modo de resolver as coisas é uma saída muito exótica, muito excêntrica para resolver os problemas e que geralmente leva para um problema maior e mais grave na relação, que é a quebra da confiança. E só fazendo um parênteses, então, às vezes, aquela relação que nunca brigam também não é muito saudável, né? Não, com certeza. Os extremos são ruins. Casal que vive brigando e casal que nunca briga. Como que duas pessoas que têm cada um a sua cabeça, cada um as suas idiosincrasias, né? Cada um vem com a sua história de vida da sua família de origem, com as suas carências, com as suas dificuldades. Como que duas pessoas vão lidar com os conflitos da relação sem eventualmente ter alguma discordância e até alguma briga? Então, quando vem um casal que diz que nunca brigam, eu fico, né, de orelha em pé, porque é um problema nunca brigar. Sim. Eles estão evitando, alguém está se submetendo. Se nunca brigam, alguém está se submetendo, né? Então é preciso brigar e é preciso aprender a brigar de forma elegante, né? Sim, não é sair no tapa, Não, né? é preciso aprender a brigar de forma elegante, é preciso desenvolver a capacidade de escuta e acolhimento, né? E isso é uma das grandes dificuldades dos casais. Porque tu começou a falar da quebra de confiança nesse comportamento, sim, né? Então, essa saída exótica, assim, para resolver a minha insatisfação, aquilo que não tá bom e que eu não consigo conversar com a minha parceria no amor, é uma saída exótica na medida em que as pessoas que traem não se dão conta de que em algum momento a traição vai ser descoberta. Em algum momento a pessoa vai deixar uma pista, vai deixar um furo e a outra pessoa vai pegar esse furo e vai descobrir, né? As pessoas que traem, é tão interessante o comportamento delas, é como elas acreditassem que elas são invisíveis, né? Como se não tivesse alguém ali numa esquina que percebeu um sinal, um outro numa janela, alguém passando, né? Alguém que pega um lance e vai dar com a língua nos dentes, e isso vai chegar nos ouvidos da pessoa traída em algum momento. E então, as pessoas não se dão conta. Imagina que eu tinha uma paciente que ela traía o marido e ela traía com um colega, né, de trabalho, e ela saía para jantar com esse colega e dizia que se alguém visse ela dizia que era uma janta de trabalho. Só que os olhares entre eles no restaurante, o jeito que eles conversavam, era muito nítido para as pessoas que estavam ali, se tivesse alguém conhecido, perceber que tinha alguma coisa estranha ali acontecendo. Então, e eu mostrava para ela, mas tu não imagina que em algum momento isso possa chegar aos ouvidos do teu marido, como realmente chegou e foi um desastre, né? Então, os apaixonados também, porque os que traem estão apaixonados, né? Isso que eu ia dizer Às agora. vezes estão apaixonados não tanto pela pessoa, mas pela paixão, né? Por estar vivendo uma coisa diferente num casamento que às vezes está meio morno. Eles buscam essa saída exótica e não se dão conta do problemão que vai acontecer depois, que é a quebra da confiança. E a quebra da confiança é como um cristal. Difícil de colar as partes depois, né? E que leva um tempão e às vezes nunca mais é a mesma coisa. Então, quando pergunto, é perdoável ou não é perdoável? Eu digo, sim, é perdoável, desde que não seja um comportamento de um caráter duvidoso que vai continuar repetindo a infidelidade. Mas tem que ver se a pessoa traída, mesmo que o outro que traiu não é um mau caráter, vai conseguir dar conta de resolver as questões da quebra da confiança. Ou se ela vai viver atormentada pelo resto da vida, aí não vale a pena ir adiante, né? Dentro disso que tu falou, me lembrei, assim, tem duas coisas ainda para complementar. Que tu estava dizendo do comportamento. Então, imagina, a pessoa está num relacionamento onde tudo é monótono, não tem
quase nem se arruma mais para sair, nunca sai em jantar, né? Raramente com amigos, então se fecham dentro da própria casa. Então, a pessoa acabou que conheceu outra pessoa, aquela outra pessoa elogia, começa todo Cortejo. aquela sedução, Então a pessoa passa a ser valorizada por um terceiro, vamos dizer, e aí ela mesmo muda o seu próprio comportamento. Até tem muitas pessoas que comentam, né, isso. A mulher, quando volta a se arrumar, o que aconteceu, né? Não tá muito arrumada. Nunca mais se maquiava, nunca mais arrumava direito o cabelo, roupa, né? Não tava nem aí. E do nada, então passa a mudar o seu próprio comportamento. Então isso é visível aos olhos dos outros, né? Só que a pessoa realmente ela não se dá conta, isso é no inconsciente, né? Ela não se dá conta que houve uma mudança no comportamento dela e que as outras pessoas vão perceber essa mudança e vão pensar, o que está acontecendo, né? E também é muito interessante que esta outra pessoa, que seria o amante, o terceiro, diz exatamente o que a pessoa quer ouvir, né? Nossa, como é que o teu marido não te valoriza, tu é uma pessoa incrível, né? E é tudo que essa pessoa precisa ouvir naquele momento. Então, ela vai sendo envolvida e fica apaixonada pela paixão, né? Exatamente. Ela fica apaixonada pelo que ela está vivendo. Às vezes, nem é pela aquela pessoa que nem é tão melhor que o marido, né? Sim. E que também vai ter futuramente talvez não vá prestar atenção, vai ficar na frente da televisão, né? Com o controle lá, trocando de canal, vai fazer as mesmas coisas que o marido fazia. Talvez até pior. Até pior, né? Então as pessoas são seduzidas por essa forma exótica de tentar resolver os conflitos que na verdade não resolve mais. Só aumenta os conflitos, né? Quando surge mais uma coisa para lidar, que é a infidelidade. E o outro ponto que tu estava dizendo é justamente esse, que eu pensei assim, nossa, é que a pessoa age no inconsciente mesmo. É bem isso, ela acaba sendo envolvida, né, nessa trama toda. Seria muito, muito mais fácil ela pensar assim, nossa, eu estou atraída por outra pessoa, mas o que está acontecendo comigo? Então, eu vou conversar com meu marido, vou avisar, né? Olha, tá acontecendo alguma coisa errada, porque eu não sinto mais, sei lá, não amo mais, ou estou desmotivada por isso. E eu tô começando a me sentir atraída por outra pessoa. Só que, claro que é uma conversa difícil, né? Mas aí, Karine, entram coisas da cultura, né? Quando que as mulheres tiveram essa ousadia de dizer, olha pro cara, né? Olha aqui, ó, tu não tá me agradando, né? Nunca, né? Nunca. Mas e nem do inverso, o homem também. O homem também se sentia insatisfeito sexualmente, por exemplo. Ele não dizia pra parceiro, ó, vamos dar um jeito nisso aqui, não tá bom pra mim. Sim, qual era a tendência? Ou vamos buscar uma terapia, né? O homem vivia a parte do lúdico, da festa, do prazer sexual fora de casa. Ele arrumava, né, uma amante para viver essa parte. Sim. E com a esposa ele ia na missa, no Lions, na festa do clube, se apresentava socialmente e mantinha aquela sexualidade morna em casa, né? E tinha a sua concubina para essa parte da diversão, né? Então, isso também vem com o sistema de crenças da gente. Exatamente. Que os homens podem usar esse tipo de recurso para resolver a sua parte sexual. As mulheres vêm com crenças também. Não podem dizer estou insatisfeita, assim não tá bom para mim, né? Porque é cultural, a mulher não tem esse tipo de ousadia, né? Hoje até as mulheres falam mais, mas ainda com certas reservas. De, por exemplo, chegar a dizer para um homem, olha, vamos ver o que está acontecendo, porque eu não quero que aconteça uma traição, mas eu tenho que dizer para ti que eu tenho sentido vontade. Não teria problema nenhum em dizer isso. Desde que o parceiro não se sentisse ferido no seu orgulho de macho e pudesse ter a capacidade de ouvir isso, coisa que até agora é muito difícil. Pela nossa cultura machista, né? Sim. Mas eu me coloco bem nessa situação, assim. Tento me imaginar, assim. É uma conversa muito difícil de ter. Mas necessária, exato. E se houver a traição e a descoberta dessa traição, a situação é mais difícil ainda do que ter essa conversa. É mais difícil. E ainda na nossa cultura, se a mulher trair, ela é uma vagabunda, né? Se o homem trair, isso é esperado. Isso é coisa de homem, né?
E já aí nas crenças do nosso mundo machista, é esperado que os homens em algum momento vão cometam uma trair. infidelidade. E aí que entra E a também a infidelidade masculina tá entendido que deve tudo ser bem. perdoada, tudo bem, a mas feminina nem tanto. Uhum. E aí que entra a crença que muita gente tem de que homem não presta. E Uhum. aí fica nesse círculo assim, que daí a pergunta que eu acho que eu já fiz a pergunta antes, não me lembro. Se pode perdoar ou não pode perdoar, como é que fica? Não é uma questão também, né? Uma regra, deve perdoar. Então, cada caso é um caso. Mas uma pessoa que Eu acho que tem. perdoar, é possível perdoar, Possível, né? mas se eu sou traído, é possível que eu perdoar? Sim, se eu dou conta de lidar com as As questões da questões. confiança quebrada e vou poder apostar minhas fichas de novo naquela pessoa, de que ela é capaz de, a partir daquele episódio lamentável, com toda a dor Uhum, que esse episódio causou, parar com isso, uhum. né? Acho que é possível. Sim, eu também acho que é possível. E só que também acho que é uma coisa muito difícil, né? Então busca muito assim uma um desenvolvimento emocional da pessoa para conseguir perdoar, porque que nem tu falou assim, não dá para viver aquela cobrança eterna. Ah, mas tu me traiu. Ah, mas o cara daí, por exemplo, colocando a mulher como traída, né, nesse cenário. Então o cara nunca mais vai poder sair sozinho e fazer nada porque Ou cometeu qualquer situação conflitiva, o traído joga na cara do traidor, tipo, não acredito mais. ou joga coisa assim, tipo, com a outra devia ser muito Uhum. bom, né? Tu não, E né? aí fica Fica insustentável, né? insustentável a relação. É. E agora, tem uma coisa eu vou falar, bem pessoal, né? Mas assim, eu tenho muito, muito, muito essa crença de que homem não presta. Uhum. É uma coisa minha, mas assim, quem me conhece, quem convive comigo sabe, né? E pra mim, é uma coisa assim tão forte que eu já pensei assim, nossa, mas como é que eu vou fazer pra acreditar, né, que possa ter alguém assim. Pra mim é mais fácil perdoar uma traição, saber que em algum momento vai acontecer, que é exatamente isso que tu Já tá é uma coisa falando, esperada, então. do que conseguir desmistificar a crença de que homem não presta. Tu Uhum. imagina, olha o imbróglio, né? Eu tô falando de mim, né? Também Sim. tô expondo assim aqui, mas é uma coisa bem pontual, porque acho que muita gente pensa assim: tem a crença, mas ao mesmo tempo se relaciona, mas daí É como se tu já estivesse esperando a traição. pois é, mas às vezes as pessoas têm a crença, mas acabam se envolvendo e criam expectativas não realistas. E daí depois, por conta de outros fatores, acaba que a traição acaba acontecendo, mas elas botam a culpa na crença. Tu entende? Sim, isso é muito comum. Isso é E- muito comum, né? Se eu acredito nisso, eu, de certa forma, induzir o outro Uhum, ou não cuidar do relacionamento para que venha ocorrer a traição. Nos isso. meus 50% eu não cuidar do relacionamento para que venha ocorrer a traição para me justificar minha crença. Então é verdade. É. Todos os homens traem. É. Então, tu imagina assim, pra mim, eu faço muito estudo assim de autoconhecimento, né, Uhum. inteligência emocional, essas coisas. Então, claro, eu vou cada vez mais descobrindo, mas eu começo a refletir sobre isso. Nossa, mas então, para eu desmistificar essa crença, eu vou ter que fazer assim, assim. Tá, mas é mais fácil então perdoar, beleza? Mas daí se eu me envolvo com um relacionamento para não cair na crença, então eu tenho que acreditar. Então, sabe? É uma bola de neve, né? É um É nó. muita, muita terapia, né? É um nó, né? E geralmente isso está embasado numa história Sim. onde, né, os homens da família tiveram algum episódio de infidelidade e, e aí isso fica, né, fica no inconsciente coletivo das Não, mulheres. e tem aquilo agora, eu me lembrei disso também, que as escolhas, né? Todo mundo faz uma escolha na hora de se relacionar. Então acaba que por uma crença que tem, tu já vai Já escolhendo o escolhe alguém perfil com potencial para para ser infiel, atrair, para atrair. por conta da crença E às e do vezes esses inconsciente, né? sinais são dados já no namoro, mas eu, como tô apaixonada ou tô buscando alguém para cumprir com a crença, eu É. não registro Mas sinais. tem solução, né? Tem. Tem que buscar. E tem uma outra questão que eu anotei pra gente conversar hoje, que eu tenho escutado muito falar assim nas mídias enfim, pessoas que falam sobre casais e sobre relacionamentos assim, que é
atualmente está tendo uma inversão dentro dos relacionamentos. Eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei antes, da pessoa conseguir viver muito bem sozinha, a mulher, daí se torna muito independente e acaba resolvendo todos os problemas, tendo que ir da casa, levando a casa, e depois vai se envolver com uma outra pessoa, daí passa o homem a ser, tipo assim, o mais, entre aspas, submisso, e a mulher fazendo o papel do homem dentro da relação e o homem da mulher, sabe? Uma mulher muito empoderada. Ou muito empoderada, sim. Eu não gosto, assim, muito de usar esse termo, justamente por causa disso. Mas a mulher fazendo, de fato, o papel do homem, né? Por exemplo, tendo que ser a mais próspera, financiar a casa, né? Bancar a casa financeiramente. Claro que eu estou trazendo as questões culturais também, né? Da nossa, enfim, da nossa cultura mesmo. Mas do homem estar se colocando também num papel mais inferiorizado e não, vamos dizer assim, não dominante dentro da relação. Porque eu acho que tem a hierarquia, porque se inverter isso, como é que funciona? Parece que não. Eu acho que o grande desafio é a gente encontrar um equilíbrio, né? Uhum. Porque houve um tempo em que as mulheres não tinham nenhum poder, não tinham voz para nada, ficavam muito nesse lugar de submissão na relação. E aí, né? Então, era uma relação muito desigual, muito, né? Sim, era muito disparelho, Muita né? disparelha. Muita submissão da parte. Hoje, eu vejo que muitas vezes as mulheres é como se elas tivessem vestido as calças e perdido um pouco do feminino, Exatamente. né? Talvez porque nós vivemos muitas lutas até conquistar o nosso lugar Uhum. de direitos, né? Enfim, em vários sentidos. E aí parece que isso se tornou uma defesa da mulher, né? Sim. Então eu vejo muitas mulheres hoje que perderam um pouco do feminino, e o homem também, eu acho que está muito assustado com essa mulher tão empoderada, tão assim, dona de si, né? Uhum. Eu acho que os homens não sabem muito bem como lidar com as mulheres hoje, Nessa né? Nessa situação. situação. Então, eu acho que o desafio do próximo, sei lá, século Uhum. vai ser encontrar um equilíbrio para que homens e mulheres tenham direitos e deveres semelhantes, né? Mas que nenhum se sobreponha ao outro, Uhum. né? Se uma época era o homem que ficava como assim o chefe, o dono de tudo, o poderoso, o que tinha direito à voz, talvez hoje houve essa inversão, justamente pelo que eu disse, porque a mulher ficou tantos anos, tantos séculos submetida, sendo, né, subjugada, e quando ela conseguiu dar o grito de liberdade, Uhum. ter mais direitos, ficou assim acima do homem. Então, eu penso que o desafio seria, do próximo século, essa, eh, essa, essa Esse equilíbrio. paridade, nesse equilíbrio, né? E não por acaso nós temos tantas mulheres que não encontram um companheiro hoje, né? Exatamente. Muitas mulheres se queixando de que não encontram um homem, de que os homens hoje estão muito fracos, muito, né, sem expressão, né? Quando encontra um, assim, é que nem procurar agulha em palheiro, né? Muita dificuldade de encontrar um homem adequado, que assim, se coloque no lugar de homem da relação, sem ser, né, digamos, dominador, Uhum. né? Sim, papel normal. Mas o não? papel normal de homem, né? Então, Porque o que eu percebo, assim, até nos detalhes da relação, né? Por exemplo, me surgiu agora, enquanto tu falava, assim, um exemplo. A mulher teve que, muitas vezes, ser o homem da casa. Porque, às vezes, o homem saiu, sei lá, aconteceu lá uma traição, uma briga, um divórcio, e ela ficou. E ela teve que assumir esse papel. Então, é um cenário, né? Uma situação. Ela ficou lá 1, 2, 3 anos, 5, 10 anos, sei lá, cuidando da rotina dela, dos filhos, do financeiro, da casa, do trabalho, de tudo. E aí vai se relacionar de novo. Muitas vezes a mulher não abre o espaço. Então, para o homem conseguir fazer, por exemplo, uma gentileza, né? Porque ela já está tão acostumada com aquilo ali que ela não deixa o homem
pagar uma conta, por exemplo, né? Num Uhum. restaurante. Então, ela já sabe se bancar. Então, daí tem essa questão polêmica, né? Ai, quem paga a conta? Ai, mas se a mulher não paga, é porque é aproveitadora, né? Oportunista. E se paga, daí ou se divide, daí se o cara não paga, daí ele também não tá assumindo o papel dele. Ou ela fica se sentindo submissa simplesmente por deixar ele pagar. Então, esse comportamento de, vou deixar pagar, vou deixar abrir a porta do carro, né? De dar o espaço. Eu acho que é esse movimento que é o difícil. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo da mulher estar blindada e não deixar, não abrir o espaço, o homem cada vez mais, assim, como é que fala? Aqueles, entre aspas, filhinho da mamãe, né? Porque daí também acaba não tendo uma pessoa para cuidar, uma família para cuidar, uma casa para cuidar e se acomoda sendo o filho da mãe, porque o filho da mãe, entre aspas, Filho da né? mãe. Mas porque tem lá os pais, né? O pai ou a mãe, enfim, que tá lá sendo para ele ainda como base. Então, cada vez mais isso tá afastando relações, né? De uma maneira geral, assim. Eu tô refletindo sobre isso. Sim, tem muitas coisas em transição, muitas Uhum. coisas diferentes, né? Por exemplo, nisso que tu tá trazendo o filhinho da mamãe, né? Uhum. Há um tempo atrás, os homens, os filhos homens, eles iam mais cedo à luta, Uhum. né? Hoje, com a necessidade de estudar, de fazer a faculdade, a pós-graduação, e mais não sei o quê, mais o mestrado, muitas vezes os filhos homens ficam muito tempo em casa ainda, Uhum. né? Dependendo da família economicamente e dos cuidados da Uhum. mãe ou de uma empregada que toma conta das coisas dele e ficam às vezes muito imaturos também para essa posição mais masculina de quem, digamos, cuida, dá conta Uhum. Do homem da do casa, homem né? da De ser o casa, né? papel, né? Andiara, nós estamos com o tempo já meio estourando. Hum. Vamos. Eu anotei aqui algumas coisas que a gente falou só para recapitular, assim. A gente falou, então, muito assim, sobre essas expectativas românticas demais e não realistas, que, na verdade, levam que o casamento culmine, vamos dizer, numa separação. A maioria dos fatores acaba sendo, de fato, uma imaturidade emocional, né? Que foi o que a gente falou lá no Uma início. imaturidade emocional e os modelos, as referências de casal que esse casal traz cada um da sua Uhum. família de origem. Isso. Como os casais de avós, de pais lidavam com os conflitos da relação deles, né? Uhum. Que jeito eles encontravam para resolver as coisas. Uma herança, vamos dizer assim, de comportamentos, Uma de atitudes. herança, né, transgeracional. Transgeracional. Nós falamos isso, né, no outro episódio que a Sim. gente gravou. E dentro daquele contexto de infidelidade, a gente comentou então que No contexto da infidelidade também temos a herança transgeracional e a imaturidade emocional. emocional também, né? Sempre nós temos que pensar nas duas coisas, nas dificuldades de um casal. A herança transgeracional e a imaturidade emocional dos parceiros. Isso seria, na verdade, como regra, né? De todos os problemas que vêm depois, acaba sendo muito em razão disso, né? Se a gente pensar em qualquer tipo de problema, seja infidelidade, seja violência, ou outro problema, né? Ou dificuldade de comunicação, a gente pensa na transgeracionalidade, e pensa na imaturidade emocional. Eu tinha notado também, assim, que a comunicação, então, a gente trouxe que é um dos fatores, assim, muito importantes para solução, vamos dizer assim, dos problemas, né? Saber A primeira se comunicar coisa que dentro. se trata, por exemplo, na terapia de casal é ajudar o casal a desenvolver habilidades para se comunicar melhor. Uhum. Porque eles chegam muitas vezes, eles falam ao mesmo tempo, um interrompe o outro, ou um tá falando, o outro tá desqualificando, fazendo careta, debochando, ou interrompendo e dizendo que não é aquilo. Então, eu sempre trabalho com o modo do ouvinte e modo do falante. Uhum. E eu digo para eles, olha, agora aqui a gente vai tentar organizar os assuntos que vocês têm para trazer aqui na terapia.
e cada um tem a sua versão, tem a sua… O seu tempo de seu fala. tempo de fala e o seu modo de ver as coisas. Uhum. Então, quando um estiver no modo do falante, o outro necessariamente tem que ficar no modo do ouvinte. E sempre que o que estiver no modo do ouvinte interromper o falante, eu vou sinalizar que não, né? Para que vocês possam se escutar, porque muitas vezes em casa eles não se escutam, né? Um começa a falar, um faz uma queixa, o outro diz: mas tu também, aquele outro dia, tu, né? Sim, em vez pega de ouvir, só o início. Em vez de ouvir aquilo, já tentar atualizar uma briga que faz 3 meses que aconteceu. Então, quer ter a razão, né? Então uma das coisas básicas da terapia de casal, primeiramente, é trabalhar as dificuldades de comunicação do casal para que a gente possa entender o que acontece. Então tá. É isso, também falamos nessa último, vamos dizer, bloco, assim, a inversão dos papéis, né? Como que isso acontece. Mas acho que é isso. Eu queria agradecer a tua presença aqui mais uma vez com a gente. É difícil a gente conseguir horário, né? Mas é sempre bom te receber, assim. Acho que os nossos assuntos trazem muito conhecimento até para que as pessoas consigam refletir, né, em casa. E eu sempre digo aqui nos episódios que o objetivo mesmo do Falo Mesmo é esse. Como a gente tem o podcast como um projeto paralelo dentro das nossas, vamos dizer assim, profissões, né? Cada uma, eu e a André, que não está aqui hoje, mas a gente leva isso como um projeto paralelo. E o objetivo, o que é? A gente não faz as coisas simplesmente por fazer, né? Nosso objetivo é que as pessoas consigam refletir, de fato, sobre o que a gente fala, se identificar, se observar e daqui a pouco, se sentir a necessidade de buscar ajuda, buscar uma terapia, né? Eu sempre comento, assim, que o podcast, ele é como se fosse uma porta de entrada. A pessoa tá lá vivendo, aleatória, no inconsciente, não sabe nada do que acontece com ela, ela escuta, assim, e começa a se auto-perceber, né? E pensa, não, de repente isso aconteceu comigo, então eu não tô sozinha nisso, tem um monte de gente que passa por isso. Pode ser que eu precise de ajuda de terapia. Eu acho que isso só tende a crescer, né? Desenvolver as pessoas. Então, agradecer também os nossos patrocinadores, que é justamente a Vox. A gente falou hoje aqui no episódio sobre comunicação, né? Então, claro que a Vox é uma escola de oratória, então ensina, né, uma comunicação mais técnica, mas também a gente consegue, sabendo se expressar melhor, a gente consegue ter um relacionamento melhor dentro de casa ou conseguir falar coisas sem ofender o outro, né? Isso é muito importante e a Vox está aí com as portas abertas para nos ajudar. Agradecer também a Clínica Veterinária Saúde Animal e convidar vocês para assistirem esse episódio que vai para o ar na próxima terça-feira e os outros episódios que estão lá no canal e também para curtir o @Falo Mesmo podcast no Instagram, seguir e curtir lá se inscrever no canal no YouTube. E é isso, ficamos aí para uma próxima. Eu agradeço também a oportunidade, sempre muito bom compartilhar com as pessoas essas coisas do dia a dia, né, dos casais e que muitas vezes são coisas que se pode resolver, né, entendendo o que se passa. Muitas vezes os casais não entendem o que se passa e por isso não conseguem resolver. Exatamente. Né? Então, agradeço. Obrigada. Então tá. Tchau, tchau. Até mais. Você acabou de ouvir o podcast Falo Mesmo. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo podcast Falo Mesmo, com Karine Kinobi e Andréia Canelo. Uma produção da Sede Studio.